personalidades, elites, que, enfim, fazem o diagnóstico das situações, mas se forem interpeladas a contribuir para a governação do país, põem-se de fora. Não. É que você esquece uma coisa, é que nem toda a gente se mistura com toda a gente. Isso é que é uma ameaça pôr um sujeito capaz, no meio de 4 ou 5 nabos, você percebe que a pessoa que está sossegada em casa não se vai meter num sarilho. Sim, mas normalmente quando alguém com cabeça se junta a 4 ou 5 nabos para utilizar a sua expressão, consegue afirmar os seus pontos de vista. Não, nós precisamos de menos de programa e mais de gente capaz. Mas além de tudo mais, teria um problema, a questão nem se põe, mas teria um problema que talvez o Dr. Vladimir Carreira não tenha, que é que eu não acredito que Portugal, nesta Europa, possa fazer o que precisa de fazer. Não acredito. Com personalidades ou sem personalidades? Não, o contexto em que está não lhe permite, é uma camisa de forças de tal ordem que não lhe permite. Desse ponto de vista, a posição do Dr. Ferreira do Amaral é muito boa, porque é muito clara, não deixa dúvida. Aliás, desde a primeira hora, ele nunca hesitou. Há uns intermédios que criariam uma taxa de conversão diferente daquela que foi. Mas não deixa de ser interessante meditarmos no comportamento dos eleitorados. Porque se em Portugal ontem o Partido Socialista venceu as eleições, com a diferença que se sabe, mas venceu, em Espanha, com políticas de austeridade, com milhares de pessoas nas ruas, em manifestações violentíssimas que levaram à intervenção da polícia e a gás lacrimogéneo, o PP aguentou-se. E o líder do Partido Socialista Operário Espanhol demitiu-se. Aguentou-se em relação ao PSOE, mas também perdeu bastante. Perdeu, mas foi o partido mais votado. Sim, mas também há um problema aí. As pessoas, nas mesmas circunstâncias, os eleitorados reagem de forma diferente. Mas também há um problema de regime, porque esses partidos também, Globo, também reduziram. Não é? Para mim, o caso de estudo é o italiano. Eu vou tentar seguir o caso italiano, porque isto mostra... Ainda está em estado de graça. Isto mostra que as pessoas têm importância. Mas o primeiro-ministro italiano ainda está em estado de graça. O melhor é a gente avançar para o nosso exemplo histórico. Ora bem, o exemplo histórico, 1926. Quais são as lições a tirar deste ano? A seguir ao chamado 28 de maio, isto estava com grandes dificuldades financeiras e os militares tomaram conta do poder e não puseram o país muito mais em melhor ordem. Aliás, parece que agravaram bastante. Sim, foram anos longos. E as pessoas têm tanta importância que... A Primeira República, não é? No dia seguinte, ou 3 dias depois do 28 de maio, o Coronel Gomes da Costa, o general, convidou o Dr. Salazar para vir aqui a Lisboa falar com ele. Sim. E convidou-o para... Ministro das Finanças. Para Ministro das Finanças. E ele aceitou. E ele, enfim, o anjinho, sabe, começa a vir, e ele aceitou. Teve 5 dias. Bem, anjinho não foi, porque esteve 50 anos no poder. Ele veio para ver... Na primeira vez foram 5 dias. 5 dias. E depois foi-se embora. Tentaram N vezes e ele nunca veio. Ora, o que é que cria o governo, digamos, do 28 de maio, chamamos assim para simplificar? Cria um grande empréstimo externo. E, para facilitar a obtenção do empréstimo externo, pediu à Sociedade das Nações, que era a ONU daquela época, com sede em Genebra, que patrocinasse uma solução junto dos credores. Sempre os credores, sempre alguém a olhar para isto. Bom, eles vieram cá, muitos delegados, não sei quantas datilógrafos, uma secretária, peritos de economia... Muitas troicas. Que se instalaram no hotel Palace, aquele... No Estoril? Não, ali nos restauradores. Ah, sim, é o que foi restaurado agora. Bom, instalaram-se aí, estiveram para aí a fazer uns estudos e foram-se embora, um mês e tal depois. E entregaram, em Genebra, um parecer sobre o assunto. E o parecer, no fundo, dizia o seguinte... Sim. Nós patrocinamos este financiamento externo com 2 condições. É que será nomeado, eu não sei se tinha um nome próprio, deixa-me ver lá nesse negócio deles, bom, não sei onde é que isso está, que seria um fiscal da aplicação das regras. E se nós falhássemos, e isto é que era muito duro, o Comitê de Finanças da Sociedade das Nações mandavam três
financeiros para cá para apanhar o dinheiro que... Era a Troika, da altura. Mais do que a Troika, isso eram os salteadores. A Troika é uma coisinha benévola. Então, assim, estes três senhores, se o Estado português falhasse, iam por aí, apanhavam o dinheiro e pagavam os criadores. Bom, o governo, foi um general que foi a Genebra, o Ayvens Farage, que era ministro das colónias, mas que foi em substituição do ministro das Finanças, que certo ou não, protestou uma doença, uma gripe ou não sei o quê, foi para Sintra, e o Ayvens Farage foi lá. Foi lá e disseram, olha, temos aqui este parecer. Então, o seguinte, é isto que nós propomos. O senhor ia caindo para o lado e disse, não, Portugal não se vende por 12 milhões de libras. Que era mais ou menos o valor que nós procurávamos. Bom, vieram telegramas, não havia telemóvel, nem telex, nem coisa nenhuma. Por telegrama disse cá, o general Ayvens Farage tomou uma atitude patriótica. E é nisto que eu tenho esta quesilha com o João, que é o problema da soberania. Sim. E então o general Ayvens Farage, enfim, fazendo apelo ao seu patriotismo, recusou e veio-se embora. Bom, isto teve tal impacto. Isto são histórias que são contadas num trabalho que eu lhe posso mostrar. Foi aplaudido pelas populações nas estações de caminho de ferro de Vila Formosa para baixo. E em Coimbra, então, havia uma multidão a aplaudir o general. Só que chegou cá, não havia dinheiro nenhum. Não. Conseguinte, a gente não quis que a soberania fosse afetada, mas ficámos sem dinheiro. Este é o nosso qui pro quo, que é o que eu digo ao Dr. Ferreira Amaral. Nós ou comemos e não temos soberania, ou temos soberania e não comemos. E este é igual. O Salazar defendia uma solução diferente, que era, primeiro, o equilíbrio orçamental. Ele dizia que sem equilíbrio orçamental o dinheiro vinha e era gasto de qualquer maneira. Bom, houve um grande rebuliço, eles não queriam aceitar, mas entretanto o governo não tinha solução, o empréstimo não tinha funcionado e pediram ao como é que se chama? O Eduardo Pacheco, com 27 anos, tinha 27 anos, era ministro da Instrução Pública, para ir convencer o Dr. Soares, coitado. Doutor Medina, já são muitos nomes. Não. Isto foi uma falha, mas Deus me livre de pensar no Dr. Soares. E então o Dr. Salazar disse, está bem, eu vou pensar no assunto, mas eu ponho condições. Toda a gente põe condições, só aqui em Portugal é que se pensa que o dinheiro vai sem condições. A primeira condição é que os ministérios não gastavam mais nada para além daquilo que fosse consignado. A segunda condição era assim uma transigência relativa do Dr. Salazar, é que quando houvesse problemas discutiria com os outros ministros, enfim, como é que se resolveria. E a terceira condição, essa era fatal, porque esta é que resolvia tudo, ele tinha o direito de vetar qualquer despesa pública. Quer dizer, qualquer serviço, qualquer entidade, o que quer que fosse, queria gastar 10, ele dizia, eu não concordo. Mas isso parece plausível, ele era o chefe do governo, não é? Não, isto foi condição para ele Era vir. ministro das Finanças. Sim, para ele aceitar. Isto foi a condição para aceitar. Bom, e ele lá desceu e veio em abril de 28, 27 de abril mais precisamente, e tomou posse. E pronto. E nós aqui, que não queríamos ceder soberania aos estrangeiros, acabámos de ficar com o Dr. Salazar até 68. Mas que não deixou saudades. Bom, é por isso é que as pessoas têm que pensar duas vezes. É por isso é que eu digo, quando a única coisa que nos pode salvar é não falirmos. E é por isso é que há 10 anos eu comecei a dizer... Não, é porque estamos a falar de ditadura versus democracia, não é? Mas é para ver... Não, é que pôr este país financeiramente na ordem é preciso alguém que tenha poder. Mas isso, ele exagerou. Ter poder é uma coisa, um regime ditatorial é outra. Mas, ó Judito, é exatamente para mostrar que aqui há alguma coisa a ceder. Ou se apanha o fiscal da Sociedade das Nações, ou se apanhava o Dr. Salazar. Nós rejeitámos, em nome da soberania nacional, esse fiscal da Sociedade das Nações. Aceitámos o Dr. Salazar. Quer dizer, o que é bom é não chegarmos a falir. Sim. E por isso, em 2005, 2004, daí em diante, eu sempre andei a pregar que era bom não se fazer o que estava a fazer. Porque, sabe que eu li isto antes do 25 de Abril, esta história. E eu fui a Washington, enfim, por causa de um problema financeiro nessa altura, quando estive nas finanças, e lembro-me de estar na Secretaria do Tesouro e estar-me a lembrar do general Ayvens Farage. Porque eu também ia dizer que não. Mas o que é que foi fazer a Washington? Isso não posso dizer, se era segredo. Segredo? Isso já foi há tanto tempo. Não, nem posso dizer, filha. Não? Bem, então deve ser um grande segredo de Estado. Bom, não posso dizer. Mas nessa altura ainda tínhamos escudo. Bom, mas isto é por dizer que aquilo que os americanos queriam, se cedesse,
enfim, era uma hecatombe aqui. O país não aceitava. Fiz o mesmo que fez o general Eves Ferraz. Mas nós depois, passa a expressão, desenrascámos por outra via. Mas isto aqui, o bom é não falirmos. Se abrirmos falência, o doutor Ferreira do Amaral e o doutor Pacheco Pereira são soberanistas. Eu deveria ser muito mais do que eles, porque eu fui educado militarmente, com o hino todos os dias ou todas as semanas, marchas para aqui, e portanto tenho realmente a noção do que é um país ser soberano. Mas aqui nestas matérias, meus caros, nós, se nos metemos num sarilho, só o engenheiro Sócrates... O problema é que nós... não podemos asneirar. Pois, e se não tivermos instrumentos de atuação, também não nos metemos nesse sarilho automaticamente. Exato, com certeza. A questão da soberania, para mim, não é uma coisa abstrata. É ter instrumentos de atuação para reagir às vicissitudes que uma economia tem. Dr. Ferreira do Amaral, mas a verdade é que nós saímos do resgate. Sim, mas o problema da nossa soberania não é o resgate. O resgate foi um epifenómeno. Nós vamos estar 20 anos. Se cumprir o tratado orçamental, como está previsto, vamos estar 20 anos numa situação que não podemos cumprir. João, deixe-me só... Portanto, isso é a pior situação possível, é aquela que se faz perder, que é nós obrigamos com uma coisa que não nos podemos cumprir. Não, é que este problema da Troika surge aqui incidentalmente. O problema que o professor Ferreira do Amaral estudou foi este contexto regulamentar que nós negociámos com a União Europeia. Mas isto é um caso à parte. Nós fizemos um acordo lateral, fora deste contexto geral, duro, que foi o da Troika. Mas podíamos não ter feito. Quer dizer, isto parece com o que estava a falar por causa da dureza do acordo. Sim. Mas foi alguma coisa fora da União Europeia. Isto foi um caso lateral. Sim, mas parece evidente que quando um Estado entra em bancarrota, perde soberania. Não, com certeza. Mas é isso que o Dr. Ferreira do Amaral não quer. Não, eu não quero. Não quero que entre em bancarrota. E para não entrar em bancarrota. Isso era o que eu não queria quando me chamavam nomes. Mas para não entrar em bancarrota, precisa ter instrumentos para isso. Quer dizer, se a pessoa não, se o Estado não controla a moeda, se o Estado não controla o orçamento, não sei o quê, então é limpinho que vai entrar em bancarrota. Se obriga com regras que não pode cumprir, é óbvio que mas isso realmente aconteceu, não é? Não, mas que... Deixe-me... O facto entramos em bancarrota e perdemos soberania. E via-se que íamos entrar. Via-se que íamos entrar. Eu já vou não foi inédito, porque mesmo já depois de 25 de Abril tivemos dois períodos com o FMI. Diferentes, muito diferentes. Por mal que isso seja, e é muito mal, apesar de tudo, são coisas que são relativamente temporárias. Agora, permanentemente, nós estarmos numa situação que não temos instrumentos nenhuns para lidar com o mundo que é cada vez mais complexo, cada vez mais globalizado, etc., é que significa que esta situação se vai repetir todos os anos, ou quase. E, portanto, é isso que está muito cético. Estou porque, vai ver, rigorosamente, se alguém perguntar, por exemplo, quais são os poderes que o Estado português tem na área económica, eu digo, são inferiores ao que tem o Estado americano, por exemplo. Neste momento, na União Europeia, o centralismo é de tal ordem que os poderes que o Estado português tem na área económica, na área monetária é igual, porque eles têm também uma moeda única, pelo menos desde a Guerra Civil. O Estado americano tem mais poder de gerir a sua economia que o Estado português. Se o Estado português fizer alguma coisa sobre a utilização dos recursos, privilegiar os setores, face a outros, etc., imediatamente aparece a Comissão Europeia a dizer que é contra o mercado interno. Mas não se pode querer estar na União Europeia, numa União Económica e Monetária e numa União Política e depois fazer o que se quer, não é? Nós só devemos fazer parte da União Europeia quando nos convém. Se estamos lá mal, então devemos sair. Mas eu não acho que devemos sair. Como é que ficaríamos? Eu não acho que devemos sair. Agora, devemos ter uma União Europeia permita que os países estejam bem lá dentro da União Europeia, que é isso que já não temos. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Em geral, as pessoas não olham para números, e sem números não vale a pena falar de finanças públicas. De 2000 a 2010, a despesa pública subiu equivalente a 10 pontos percentuais do PIB. 10 pontos percentuais do PIB. Sabe quanto é que subiram as receitas tributárias, contribuições de impostos? 3,4. A despesa subiu 10, as receitas subiram 3,4. Bom, e dentro disto tudo, as despesas sociais subiram 12 pontos percentuais. O Estado Social está em cacos exatamente por causa disso. Ora, nós não éramos obrigados a fazer isso. Só de 2008 para 2009, as prestações sociais subiram 3,7 mil milhões. 3,7 mil milhões num ano.
Bom, portanto, nós não devemos fazer danjinhos face àquilo que foram os nossos maus passos. Nós falimos e podíamos ter evitado a falência, sem embargo de haver todos estes problemas laterais decorrentes da nossa integração na União Europeia. Agora,